Sejam todos bem-vindos ao seminário sobre jornalismo comunitário que está a ser realizado ou promovido pelo projeto Namibe Fala a Verdade. O objetivo desta atividade é dar voz aos sem voz por meio de capacitação gratuita com ferramentas necessárias aos novos modelos de execução do jornalismo comunitário. E para darmos então início a esta nossa sessão, vamos convidar o diretor financeiro deste projeto para poder dar alguns esclarecimentos relativamente a este projeto que o Namibe Fala a Verdade. Nesta nova fase, nós vamos nos estender para mais outras 5 províncias, algumas das quais o Ambo, a Huila, o Cuando Cubango, e o Cunene já estava também. Vamos estar também no Mochico, na Lunda Sul. Portanto, há essa extensão da província porque conseguimos constatar durante a primeira fase de que efetivamente havia essa necessidade de fazer com que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa fossem cada vez mais massificados dentro dessas províncias, através das nossas formações, que são os seminários, e também através dos debates que são realizados pelo Namibe Fala a Verdade sobre liberdade de imprensa e também liberdade de expressão. Vale dizer que este projeto está a ser financiado ou cofinanciado pelo projeto, pelo NED, que é o National Endowment for Democracy, e também ao CISA, ou então Open Society. Portanto, nós estamos aqui, esta é a segunda atividade, nesta segunda fase que estamos a realizar. A primeira foi na província da Huila, no município da Matala. Agora estamos aqui em Undiva para efetivamente fazer com que os formandos desse seminário possam mais tarde exercer a profissão de jornalismo comunitário, apesar de o Namibe Fala a Verdade estar presente ou não. No entanto, depois da formação, poderão também fazer reportagem, poderão fazer notícias, poderão fazer artigos que direcionem ao projeto Namibe Fala a Verdade para serem divulgados. A ideia é o Namibe Fala a Verdade, apesar de estar centrado mesmo no Namibe, é ter outros pontos, não é? Ter outros pontos que consigam então fazer essa elisão da informação, ter repórteres dentro dessas províncias que nós mencionamos, que são as 8 províncias-alvo, não é? Para que efetivamente o projeto possa dar continuidade e para que a liberdade de imprensa e de expressão seja cada vez mais efetivada. Então está aqui uma equipe que está aqui desde quinta-feira e então com este objetivo. Esperemos que mais pessoas cheguem para então podermos dar continuidade à formação, mas então nesse momento precisamos começar com gestão presente e teremos então 2 fases, não é, que passarão então a ser mencionadas pelo nosso como é que eu diria, é nosso moderador. Ok, muito obrigado. Então estamos juntos e espero que tenham que tirar bom proveito desta formação e depois estaremos todos aqui para interagir. Obrigado. Obrigado. Então foram assim as palavras do diretor financeiro do projeto Namibe Fala a Verdade, Inocêncio de Brito. E como o tempo é vida e o tempo é que nos comanda, vamos já começar então com a nossa formação. Temos como o primeiro preletor Agnaldo José, ele que é solteiro, é jornalista de profissão, é professor, é estudante do curso de Comunicação Social pelo Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola, em Luanda, e também é professor de língua portuguesa, tem domínio do inglês e também do Oxuambo, e tem algumas formações profissionais, como curso de informática e educador social através do projeto
Tuana, Tuangola e entre outros seminários que participou sobre técnicas de jornalismo. Então, sem mais delongas, convido o jornalista Agnaldo José, que é jornalista da Rádio Cunene do Grupo Rádio Nacional de Angola. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui este projeto Namibe Fala a Verdade, que chega à província do Cunene, para então poder dar voz ao sem voz, como diz o objetivo. Hoje vamos partilhar um tema bastante interessante, também tendo em conta o contexto em que nós estamos a viver atualmente, de que é necessário que tenhamos alguma ideia relativamente àquilo que é este tema que nós vamos aqui hoje abordar. Vamos falar de jornalismo comunitário. Penso eu que muitos de nós que estamos aqui sabemos que existem meios de difusão massiva e que para a efetivação do mesmo, a realização, a efetivação do jornalismo, é necessário alguns elementos. Porém, vamos aqui atacar algumas questões dentro daquilo que é o nosso tema, relativamente ao jornalismo comunitário. Numa primeira fase, vamos aqui querer entender o que é isto de jornalismo. Depois, vamos aqui poder entender também o que é isto, quem é o jornalista, afinal de contas. Já que estamos aqui a falar de jornalismo, existe um elemento que executa esta profissão. Então vamos aqui também querer saber quem é exatamente o jornalista, quem é esse elemento que pratica esta profissão. Também, dentro do mesmo tema, vamos então poder entender o que é exatamente o jornalismo comunitário. Como é feito esse jornalismo comunitário? Quem são os principais intervenientes? Também, dentro do nosso tema, este jornalismo comunitário, já que bem disse que é feito através de alguns intervenientes, vamos poder saber como é que estes intervenientes vão poder fazer chegar a informação à sua comunidade. Que estes intervenientes vamos aqui considerar como repórteres comunitários. Vamos também saber como é que quais são os métodos que utilizam para fazer a sua reportagem e fazer chegar então a informação ao ouvinte, ao espectador. Dentro do nosso ordenamento jurídico, temos normas, temos limites. O repórter, ao levar a informação para o público ouvinte, tem um certo limite. E este limite é estabelecido pela lei. Nós vamos aqui considerar a lei da liberdade de imprensa. Até em que ponto é que o repórter, ou este indivíduo, que é o elemento que leva a informação, qual é o seu limite? Até em que ponto onde pode chegar ao levar a sua informação, porque existem aqueles exageros ao transmitir a informação. Então vamos olhar para estes limites que estabelece a lei. Depois vamos olhar para algumas considerações finais. Vamos aqui também ter o contributo de muitos de nós que estamos aqui. Penso eu que é um tema aberto. Temos aqui também profissionais de rádio, profissionais de comunicação, que também podem nos ajudar em muitos dos aspectos. Portanto, é um tema aberto, como diz o objetivo do próprio projeto Namibe Fala a Verdade,
que é dar voz aos sem voz. Portanto, vamos aqui partilhar este tema. É um tema aberto e eu vou contar de certeza com as vossas contribuições. Vamos então ao que nos interessa. Não sei se alguém tem aqui uma noção, uma mínima noção, quando falamos de jornalismo. Muitos de nós ouvimos falar jornalista, de certeza é aquele elemento que leva avante esta profissão de jornalismo. Se nós formos pela definição, vamos conseguir entender que o jornalismo é a coleta, investigação, análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, factos, ideias e pessoas que são notícias que afetam a sociedade em algum grau. Portanto, quando aqui falamos de coleta, jornalismo é exatamente a recolha, a investigação de informações relativamente a uma certa comunidade, já que estamos aqui a falar de jornalismo comunitário. Mas antes mesmo de podermos avançar, vamos também olhar para aquilo que é o conceito de, comunidade. Ok? Por aquilo que é, obrigado, o conceito de comunidade. Se nós formos por esta definição, que comunidade é o grupo local, um grupo local de tamanho variável e integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e estão irmanados por uma mesma herança cultural e histórica. Ora bem, vejamos que nós tivemos aqui a definição de que é o jornalismo. Este jornalismo que vai ser efetivamente praticado na comunidade. Se nós temos o jornalismo que é praticado na comunidade, temos exatamente a definição de quem é o jornalista, afinal de contas. O jornalista é o profissional formado em jornalismo. Se assim podemos entender numa primeira fase, é o profissional formado em jornalismo. É a pessoa responsável pela apuração, pela investigação e apresentação de notícias, reportagens, estas que são feitas através dos seus métodos, também lá mais para frente vamos ver estes métodos, que é a entrevista, ou distribuição de notícias, outra informação de interesse coletivo. Então temos esses três conceitos relativamente àquilo que é o jornalismo comunitário. Vimos aqui o que é o jornalismo, qual é o conceito que nós podemos ter de uma comunidade e também vimos quem é o jornalista, que é o profissional, que é este elemento que leva então a informação aos ouvintes de uma determinada comunidade. Vamos mais a fundo desta situação, olhando para aquilo que é então a definição do que é o jornalismo comunitário. Afinal de contas, o que é isto de jornalismo comunitário? Já sabemos que é o jornalismo, o que é uma comunidade e quem é um jornalista. Então, o que é isto de jornalismo comunitário? Podemos entender de jornalismo comunitário sendo esta a especialização
da formação ou da profissão jornalística. É uma especialidade da profissão jornalística, que, portanto, nos fatos que ocorrem dentro de uma comunidade. Então, é a especialização da profissão jornalística que é feita através de fatos que ocorrem através de uma comunidade. Esta comunidade podemos entender como um município, que seja, no caso concreto, o município do Quanhama, em um bairro, em uma favela, enfim, qualquer comunidade que se identifica através da cultura e a sua história. É interessante também aqui sabermos, a quem a esta hora esteja talvez a fazer uma certa confusão, é interessante aqui compararmos e diferenciarmos o jornalismo comunitário do jornalismo cívico. Muitas das vezes há quem deve aqui estar a pensar que são coisas meramente diferentes, jornalismo comunitário e um jornalismo cívico. Já bem vimos que o jornalismo comunitário, este que é feito na comunidade, mas também não tira a autoridade do jornalismo cívico de se fazer também na comunidade. Quer dizer que ambas profissões são feitas nestes mesmos lugares, tanto numa comunidade onde vivem certos indivíduos, que também pode atravessar fronteiras e trazer notícias relativamente a outra comunidade. No entanto, é isto que é o conceito de jornalismo comunitário, e vamos então poder saber quem são os intervenientes que podem fazer este jornalismo comunitário. Já bem disse que é importante aqui diferenciar o jornalismo comunitário do jornalismo cívico. Quem pode ser a pessoa a fazer o jornalismo comunitário? Será que qualquer indivíduo do município do Quanhama, da cidade de Ondiva, do bairro Neipalala, do Pioneiro Zeca, enfim, tantos bairros aqui ou municípios que nós temos, que se identificam com aquilo que é a cultura e também com a história, que formam uma comunidade, quem exatamente pode fazer este jornalismo comunitário? Podemos ter mais ou menos uma ideia vaga sobre este assunto? Alguém pode aqui nos elucidar numa primeira fase quem pode ser a pessoa? Já vimos aqui aquilo que é a definição de quem é o jornalista, como é que é a comunidade, como é que é feito, ou então o que é isto de jornalismo comunitário. Alguém pode ter uma ideia vaga? Quem pode fazer, quem pode exercer esta atividade, esta profissão jornalística? Vamos, aqui o importante é partilharmos ideias, não é? Pois embora que vamos ter contribuições, mas alguém pode ter uma mínima ideia de quem exatamente pode fazer ou pode exercer esta atividade? Alguém? Ninguém tem uma mínima noção? Ora bem, quando estivemos na definição de quem é um jornalista, vimos que é o profissional formado em jornalismo. Será que é necessariamente que nós vamos à busca em diversas estações televisivas, radiofónicas, imprensa, enfim, estes indivíduos para poderem trazer a notícia para a nossa comunidade? Será que eles têm a realidade
dos fatos que ocorrem no dia a dia daquela comunidade? Pensamos que sim, pensamos que não. Então, quem exatamente nos pode fazer este jornalismo comunitário é aqueles que são chamados de repórteres comunitários. Os repórteres comunitários é que são os indivíduos que nos podem trazer matérias daquilo que é a nossa realidade. Imaginemos, temos uma comunidade do bairro de Naipalala. No bairro Naipalala acontece um facto que seja de interesse para aquela comunidade. Há muito o fenômeno que acontece de feitiçaria. Algumas pessoas que lá no amanhecer, algumas notícias que nos aparecem por ali, que alguém caiu, a senhora fulana, alguém caiu, e nós vimos que na definição daquilo que é o jornalismo comunitário, traz-se notícias até de pessoas que sejam de interesse para aquela comunidade, ou que ocupem algum lugar de interesse para aquela comunidade. Então, imaginemos que a coordenadora do bairro seja a pessoa que é considerada a senhora bruxa. E alguém diz por aí que a senhora teve uma caída.